capítulo 5, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Amém? Diz assim: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Que bom que nós estamos com a nossa igreja, com muitos irmãos, nessa manhã. Fazem 10 meses, nós vamos completar 11 meses, agora, no dia 9 de maio, nós completamos 11 meses do culto pela manhã. Dia 9 de maio, 11 meses do culto pela manhã. E aí dia 9 de junho, nós vamos completar 1 ano do culto da manhã. Daí eu falei com o pastor, nós vamos matar, Diego, um boi, vamos fazer ali na frente. Eu dei a ideia do pastor fazer um almoço, né? Daí ele falou assim: ô Joninho, acho melhor nós fazer um café. Ó, o pastor está segurando, ó. Mas nós vamos fazer um café comunhão. Vai ter um café antes do culto. A gente não vai ter EBD nesse dia. Não vai cair esse domingo, não cai no dia 9, eu acho que cai no dia 10, né? Dia 9 vai fazer 1 ano, mas o culto é domingo, né? E aí a gente vai fazer um café bem especial, vamos tomar um café juntos e depois vamos estar aqui cultuando. Eu convidei o primeiro pregador do culto da manhã para estar aqui, que foi o pastor Josiel. Sabe aquele da voz assim bem grossa? Eu mandei um áudio para ele, falei: paz do Senhor, pastor. Quero te convidar para 1 ano, comemoração do culto. Você pregou o primeiro, só que daí ele não me respondeu ainda, ele está lá nos Gideões. Inclusive alguns irmãos talvez estejam lá hoje também, por isso não estiveram aqui. Mas aí a gente convidou ele, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Já marca aí na sua agenda. Deixa eu ver que dia que vai ser certinho. Junho. Vai ser no dia 8 de junho, tá? É um domingo e vai ser ceia também. Nosso 1 ano de culto pela manhã, vai ser Santa Ceia. Nosso pastor não está. Fizemos uma oferta aí poderosa para ele levar lá para o Piauí. E é muito especial, é muito importante você chegar numa viagem missionária e você ter algum recurso. Você ter uma cesta básica para entregar. Não é o foco da viagem missionária você entregar comida. Você vai lá para entregar algo que homem nenhum é capaz de fazer. Você leva a palavra de Deus. Isso é muito mais poderoso que uma escova de dente, do que uma cesta básica, do que 1 quilo de arroz. A palavra de Deus muda a história de pessoas. E cesta básica até quem serve o diabo leva lá às vezes. E claro que é importante, mas quando você vai para um lugar muito carente, quando você chega apenas com a palavra, que não é apenas, mas você chega com a Bíblia debaixo do braço, você tem uma dificuldade. Então quando você chega com um alimento, quando você tem alguma forma de introduzir uma conversa, de sanar uma necessidade física, aquela pessoa ela passa a te ouvir, ela passa a tentar entender aquilo que você veio dizer, e aí você ministra a palavra, pastor Reinaldo, e a pessoa recebe. Então é muito importante e é bom saber que nós temos uma igreja que investe em missões. Poxa, rapidamente aqui, em menos de 1 minuto, as pessoas levantaram a mão. Se você ainda não fez e você tem vontade de fazer, final do culto, procura o irmão Luciano. A missão é feita pelos pés dos que vão, pelas mãos dos que ofertam e pelo joelho dos que oram. Se você tem a possibilidade de ser as mãos da viagem missionária, do campo missionário, aquele que oferta, isso é incrível, isso é muito maravilhoso. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Naamã é alguém que inspirou músicas no nosso meio. Nós já ouvimos músicas: quebra o meu orgulho, eu quero descer, não é? Mais ou menos assim. E esse homem, ele era um grande general de guerra. Naamã era como se fosse nos dias de hoje um ministro da defesa, um homem importante, um homem que comandava batalhas, um homem que havia trago, o texto vai dizer, vitórias para a sua nação, a Síria. Naamã era um homem poderoso, um homem vitorioso. Por conta da sua posição, provavelmente Naamã era um homem muito rico.
Naamã era um homem que tinha muitos bens, Naamã tinha muitos prazeres, Naamã tinha uma casa farta, Naamã tinha muitos recursos, Naamã tinha acesso, Naamã falava com o seu rei. Era como se você tivesse o privilégio, e aí isso é meio difícil, né? De falar com o presidente da república. Você tivesse o acesso a um homem muito poderoso, a um homem que estava a uma canetada de uma decisão que poderia matar ou libertar alguém. Imagine que você tem acesso ao homem mais poderoso dessa nação, ao general do exército brasileiro. Você tem acesso. Naamã, ele tinha acesso a homens poderosos, não só da sua nação, mas de outras nações. Naamã usava uma armadura de guerra, uma armadura forte, uma armadura, e ele com a sua armadura conduzia um grande exército, e através desse grande exército eles venceram grandes batalhas. Mas o texto vai nos dizer que Naamã também tinha um problema. Naamã, ele tinha uma doença chamada lepra, uma doença que apodrecia a sua pele, por baixo da armadura, por baixo daquela pose, por baixo daquele poder todo, por baixo de todo aquele homem forte e poderoso, existia um homem frágil, que possuía uma doença para a época incurável. Naamã tinha lepra, Naamã tinha uma doença que apodrecia a sua pele, Naamã tinha uma doença que fazia com que sua pele cheirasse mal. Naamã, quando tirava a armadura, quando se despia de todo o poder, de toda a glória, Naamã era alguém que estava apodrecendo. E aí o texto vai dizer que na sua casa tinha uma menina que foi tomada como escrava. A gente não sabe o nome dela, mas ela foi tomada como escrava do povo de Israel. Ela era uma israelita. E essa menina um dia chega para a esposa de Naamã e diz: olha, se o meu senhor Naamã tivesse a oportunidade de se encontrar com o profeta lá das terras de onde eu venho, talvez o profeta pudesse curá-lo dessa doença. Talvez o homem de Deus lá das terras de onde eu venho pudesse curar essa doença que o Naamã tem. E aí a mulher conta para o marido. Naamã vai até o seu rei e diz: olha, eu preciso ir até Israel, escreve aí uma carta, me dá um acesso. Olha como ele era poderoso. Ele vai até o rei, ele fala para o rei que ele tem uma solução para o seu problema. E aí o rei escreve uma carta ao rei de Israel. E Naamã chega com aquela carta. A Bíblia vai contar que o rei de Israel, ele fica amedrontado, ele talvez suspeita de uma tentativa de um golpe. Aquilo parecia meio estranho. E aí a Bíblia vai dizer que o rei de Israel rasga suas vestes. Aquilo não é uma situação comum, ele não entende o que acontece ali, aquilo lhe causa estranheza. E aí o profeta Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes e disse: rei, por que você rasgou as suas vestes? Peça para o homem vir até mim, diga para ele vir até a minha casa, aos meus aposentos. Então Naamã, com a sua comitiva, com muito dinheiro, talvez nos dias de hoje, Naamã havia levado naquela época mais de R$1 milhão para dar de oferta para o profeta. E aí quando Naamã chega perto, na entrada da casa do profeta, a Bíblia vai dizer que Eliseu não sai de dentro de casa. Eliseu manda o seu moço, o seu criado, o seu escravo, ir até o encontro de Naamã e diz para Naamã: é o seguinte, o profeta pediu para eu te falar que para curar a sua doença, você tem que mergulhar no Jordão 7 vezes. Aí o texto vai nos dizer que Naamã ficou indignado com essa resposta. Primeiro porque o profeta não saiu de casa para recebê-lo, e ele era alguém poderoso. Ele chegou com muito dinheiro, ele chegou com muito recurso, com presentes, com uma comitiva, com uma parte do seu exército, e o profeta nem foi capaz de sair de casa para recebê-lo, mandou o seu moço. Quando o moço chega para ele, diz para ele: olha, a sua cura está em mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Se sabe que o rio Jordão não era um rio sujo, mas era um rio com aparência barrenta. Eu tenho um açude lá no meu sítio, e meu açude é igualzinho.
Às vezes me dá um desgosto, eu queria que ele fosse mais cristalino. Mas é que quando você bota peixe num açude, num tanque escavado, o peixe ele se mexe, e aí o açude ele fica meio barrento. Não significa que as águas são impuras. O pH da água do meu açude lá é saudável para os peixes. Inclusive diz que se você tiver um açude muito cristalino, isso é um problema, porque talvez esteja faltando algum recurso ali, o pH não está ajustado. O Rio Jordão ele não era sujo, mas ele era barrento. E aí Naamã pensa, eu vou ter que mergulhar nesse rio barrento? Será que lá de onde eu venho não existem rios melhores para que eu possa mergulhar? E aí Naamã questiona o profeta, Naamã questiona o seu moço. E aí mais uma vez um criado, um servo aparece na história e diz, Senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, você não faria? Em outras palavras, você não está sofrendo, cara? Essa doença não está difícil? Ou é fácil você ter que pegar um caco de telha para se coçar, de tanto que coça esse negócio? Será que quando você tira a armadura, talvez quando Naamã tirasse a sua armadura, pedaços de sua pele estivessem na armadura, porque a lepra faz isso, ela vai soltando pedaços de você. Aí o servo fala para ele, olha, se ele tivesse pedido um negócio meio doido, tu não faria? Talvez escalar uma montanha? Aí Naamã se rende ao conselho do seu escravo, mergulha no rio. A Bíblia vai dizer que ele mergulha uma vez e nada acontece, ele mergulha 2 vezes, nada acontece, ele mergulha 3, 4, 5 vezes, nada acontece, ele mergulha 6 vezes, nada acontece. Quando Naamã mergulha pela 7ª vez, a palavra do Senhor vai dizer que quando Naamã sai de dentro das águas do Rio Jordão, a sua pele estava como a pele de uma criança. Ele foi curado. Foi curado na 7ª vez. E aí Naamã fica muito feliz, e aí é o texto que nós lemos. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, no caso o profeta Eliseu. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora eu sei que não há nenhum Deus em outro lugar, senão em Israel. Esse é o texto, essa é a história de Naamã, que a Bíblia nos traz. E essa história ela é riquíssima de detalhes, de coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, para trazer para vocês nessa manhã. Estou percebendo aqui agora, há uma dificuldade muito grande de pregar pela manhã, sem falar que é de noite, nessa noite. O pregador do domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Ele falou algumas vezes, né? Porque nessa noite, e aí eu estava ali, eu pensei, será que eu corrijo ele? Mas não dá para falar nada, né? E há uma dificuldade gigante de não falar essa noite, né? Eu já tentei aqui, nem sei se já falei alguma vez noite? Não, né? Que bom. Mas, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre esse texto, é que por trás da armadura tinha um problema que ninguém via. Naamã, um homem muito poderoso, um herói de guerra, mas por baixo das suas armaduras ele estava apodrecendo. Naamã era alguém muito conceituado, Naamã era alguém muito bem visto, Naamã era alguém muito bem olhado, Naamã era alguém muito bem homenageado, Naamã era alguém que as pessoas admiravam, Naamã era um herói de guerra. Naamã era poderoso, mas por baixo das suas armaduras, aonde ninguém via, aonde ninguém acessava, exceto a sua família, Naamã era um homem doente. Naamã era um homem que estava apodrecendo. Naamã era um homem que quando tirava a armadura não era o mesmo homem. Naamã era alguém que quando se despia da sua glória, que quando saía do campo de batalha, do lugar das homenagens, do lugar das medalhas, do lugar das honrarias, quando Naamã entrava dentro de casa, Naamã não era o mesmo cara, Naamã era um cara doente. Naamã era um cara que estava apodrecendo, talvez que cheirasse mal. A sua pele estava em estado de decomposição. O nome disso é hipocrisia, que no dicionário quer dizer é quando alguém finge ou quando alguém parece ser algo que não é. Aparenta santidade, bondade ou sinceridade, mas o que a sua vida revela é o contrário disso. Nós vivemos nos dias atuais na era das redes sociais. Eu tenho uma agência de marketing, eu trabalho com isso há 8 anos.
As redes sociais são poderosíssimas para potencializar algo chamado hipocrisia, parecer ser algo que não é. Um dia, ano passado, eu fui chamado por uma grande empresa do sul do país, grande, não tão grande, existem maiores, mas uma fábrica de alumínio. Os caras faturam milhões assim, mas o concorrente deles é na frente. E o concorrente deles é umas 10 vezes o tamanho deles. Os caras são bem maiores, mas eles já são grandes. Os caras é uma indústria, é referência na América do Sul, e aqui é uma referência no sul do país, esse cara. Ele me chamou porque ele descobriu que eu fiz um vídeo para esse cara gigante, ele me chamou para gravar um vídeo dele, aí eu sentei na reunião com ele, ele falou assim: Jonathan, eu quero que tu faça um vídeo para que a minha empresa pareça 10 vezes maior do que ela é. Eu quero parecer ser muito mais do que eu sou. Então quando tu filmar, tu filma de baixo assim, tu não mostra os lixos que a gente tem aqui, as teias de aranha, que tinha muita teia de aranha na empresa dele, tu não mostra os funcionários que estão com os uniformes feios, tu só mostra o filé mignon. Eu quero, e aí, isso é complexo, né? Porque ele não vai me chamar lá para filmar a teia de aranha, né? É normal, o cara tá usando de uma estratégia de marketing, mas até onde isso é certo? Mostrar ser algo que eu não sou. E aí, meu irmão, não sei se você usa o Instagram, o TikTok, o Facebook, o Orkut, o MSN. O Osnê da época da internet de escada, né, Osnê? Só podia usar 2 horas da tarde no sábado, banda larga. Mas você entra nas redes sociais, você vê um universo de aparências. Você vê todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, e é biquinho para cá, e é sorrisinho para lá, e é urubici para cá, e é gramado para lá, e é uma vida, e é uma loucuragem, é todo mundo feliz, e os casamentos são perfeitos, e os filhos são criados da melhor forma, e a comida é sempre maravilhosa. É normal você chegar num restaurante, e o garçom servir um prato, e a primeira coisa que faz é pegar um celular, e postar no Instagram: que comida dele, mas nem comeu! Porque a gente vive na era que parecer é mais importante do que ser. Aí você vai ver os funkeiros, teve uma época ali que estourou o funk, já é uma modalidade muito antiga no Brasil, um ritmo, mas teve uma época que deu um boom. Teve aquele canal famoso, Condzilla, que fazia uns vídeos para os funkeiros da favela, tudo locado, carros alugados, mansões alugadas, joias falsas, para passar uma ideia de ostentação, mas o cara passava fome. A mãe dele vendeu o último carro que tinha da família, um Fusca velho, para pagar um clipe de ostentação para o guri, para ele ir pro YouTube, parecer ser alguém que ele não era. Ele não tinha carros de luxo, ele não tem aquelas correntes de ouro, ele não mora naquela casa, aquilo tudo é alugado, aquilo tudo não é dele, mas aquilo fazia com que eles estourassem. A meninada nova assistia aqueles vídeos, uau, e aí reproduziam aquelas músicas, e aquelas músicas sem cultura nenhuma, a coisa mais horrível do mundo para se ouvir. Aquilo fazia com que aquele cara começasse a enriquecer em cima de algo que ele não era, que ele nunca foi, uma farsa, uma mentira. Por isso que muitos deles se mataram, muitos deles hoje estão vivendo vidas apocalípticas, porque foram tão chulos ao mentir uma vida que não tinham, que acabou em nada, porque não há base, não há verdade. Hipocrisia. A gente vive tempos em que parecer é mais importante do que ser. E aí os heróis de verdade, as pessoas que você conhece, que tem princípios, que tem valores, fala para mim, você não conhece alguém aí que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que talvez nem Instagram tenha? Eu conheço pessoas que eu tenho prazer de ouvir. Eu conheço pessoas, esses dias eu fui na casa da minha bisavó, ela é a tetravó dos meus filhos. Eu sou o bisneto mais velho e eu tenho 2 filhos, Matias e o Joaquim, eles são os tetranetos. Eu chamava de tataraneto, mas tataraneto ainda seria os filhos deles. Ela completou agora 100 anos de idade, lúcida. Sabe quantos? A gente postou um videozinho dela uma vez, eu fui um dia visitar ela e a minha esposa gravou eu visitando, postou no Instagram, só para nós, para guardarmos, 5,8 milhões de visualizações o vídeo. E aí às vezes eu vou lá e nunca mais gravei, porque eu falei assim, ó, eu não vou ficar gravando uma vida dela porque deu resultado.
Não vou transformar minha avó numa influenciadora digital. Aí fui lá, às vezes eu vou lá visitar ela, sabedoria pura. Uma pessoa que criou os filhos sem existir luz, sem existir água encanada, sem existir asfalto. Ela fala assim: ó, meu filho, na época da avó não tinha plástico, não tinha nem plástico. Tudo é plástico hoje, na época da avó não tinha plástico. E aí casa que pegou fogo, e filho que tiveram que andar 4 horas de cavalo para levar até uma matéria. Olha que riqueza. Aí, sabe quantos seguidores minha bisavó tem no Instagram? Nenhum. Ela não tem nem Instagram. Mas ela tem ensinamentos maravilhosos para ensinar para mim e para você, de uma pessoa que é de verdade, que tem autoridade, que tem conteúdo. E a gente está se confundindo e ouvindo quem é famoso só porque tem números numa rede social. Nem todo famoso é uma autoridade, nem todo famoso é relevante, nem todo mundo que tem resultados expressivos, que tem muito dinheiro, que tem muita fama, que tem muito sucesso, é alguém que tem autoridade e relevância para falar alguma coisa para nós. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus era alguém simples. Jesus nasceu numa manjedoura. De todos os palácios que existiam na atualidade para que Jesus nascesse, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, poderoso em batalha, aquele que é e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio, o meio e o fim, o Senhor da minha alma, aquele que me salvou, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me resgatou da morte, aquele que sofreu dores para que eu tivesse vida. Ele caminhava no meio das pessoas, ele usava uma roupa simples, ele dormia onde dava, ele comia com seus discípulos, ele não vivia uma vida que não era sua, era aquilo. E aí a gente está na era mais tecnológica da humanidade, a era da inteligência artificial. A gente tem tudo, tecnologias, que nem diz a minha avó, a gente tem até plástico hoje. E a gente é a geração mais doente, que mais não se conhece, mais crise de identidade, garotos que se matam, garotas que tiram a própria vida, porque não sabem quem são, mas tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, por causa dessa, desculpe a expressão, essa droga, de parecer ser alguém que não é. E aí as redes sociais potencializam isso. Eu não estou aqui crucificando as redes sociais, porque eu trabalho com isso. Eu atendo aqui, tem uma empresa que eu atendo aqui, a Pastelaria Divino Recheio, ali em Areias. Quem já foi lá na pastelaria alguma vez? Um monte de gente conhece, né? A delícia. O pastel é bem recheado ou não é? É top. Tem hora que eu falo para ele assim: dá uma diminuída nesse recheio, tu não deve estar ganhando dinheiro. Aí ele fala: não, o pastel tem que ser assim. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e mostro o pastel dele como é. Maravilhoso, gostoso, e aí posto. Qual o problema disso? Nenhum. O problema é eu pegar uma foto e eu encher 5 vezes mais de recheio no pastel, e aí tirar uma foto massa, e aí postar nas redes sociais. Quando você for comer, esse é um pastel de vento. O McDonald's faz isso. O hambúrguer deles, tu vai ver como que é uma gravação, tem até laque de cabelo, para ficar mais brilhoso. Eles botam uns espetos dentro, é tudo montado. É tudo falso. Aí você vai comprar um Big Mac, aquela coisa mesquinha ali. A foto é um negócio desse tamanho, e o hambúrguer desse tamanho aqui. As redes sociais, elas podem potencializar a verdade que há na gente. Não tem problema nenhum nisso. Quantos homens de verdade, cortes de mensagens do nosso pastor, a gente posta lá no nosso Instagram. A De Bela Vista, maravilhoso, mensagens cristocêntricas. A gente tem que tomar esse lugar também, irmãos. A gente tem que se posicionar. Você que é de verdade, você que é bom naquilo que você faz, você tem que começar a postar lá. Irmã Rose é uma excelente cozinheira. Tem que ir lá no Instagram, irmã Rose, fazer vídeos ensinando a cozinhar, porque está cheio de gente aí que nem sabe cozinhar, aprende uma receita 5 minutos antes e vai lá e faz para ensinar na internet. Nem sabe o que está fazendo, e está lá com milhões e milhões e milhões de... E aí tem gente tão boa quanto a irmã Rose, que você vai lá no Instagram dela, não tem lá os vídeos dela aparecendo. Hipocrisia. Sabe quem não gostava de hipocrisia? Jesus. Jesus não gostava nem um pouco dos hipócritas. Um dia Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele viu uma figueira, e essa figueira tinha folhas. E quando uma figueira tem folhas é porque tem frutos. E Jesus mete a mão ali naquela árvore, e quando ele vai pegar um fruto, não há fruto na figueira.
O texto está lá em Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma do seu fruto. Mais tarde, lá no verso 20, de manhã ao passarem, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Jesus amaldiçoou aquela figueira com tanta raiva, com tanta força, que aquela figueira secou até a sua raiz, não deu mais em nada. E aí você vai estudar um pouquinho, você vai ver que naquela época, naquela região, quando uma figueira tem folhas é porque ela tem frutos. Quando uma figueira tem folhas é porque precisa ter frutos. Quando uma figueira aparece, por causa das folhas que tem fruto, tem que ter fruto. E aí Jesus vê aquela figueira frondosa, formosa, cheia de folhas, ou seja, parecendo que tinha frutos. E quando Jesus vai colher os frutos, porque estava com fome, não tinha frutos na figueira. Jesus não gostava de hipocrisia. Ou tem fruto ou não tem. Se não tem fruto, então não tem folha. Então que não pareça que tem. Porque tu não és frio e tu não és quente. Tu és morno. E por isso eu tenho vontade de te vomitar da minha boca. Hipocrisia foi algo que Jesus combateu com força contra os fariseus, homens da lei que pareciam, mas não eram. Pareciam, iam nas praças dizendo: oh, eu estou em jejum, oh, como eu sou santo e maravilhoso. Pareciam, mas não eram. E aí isso é muito perigoso, porque vai chegar um dia, irmãos, que nós, todos nós, vamos nos apresentar diante dele. Assim como essa figueira um dia teve um encontro com Jesus, um dia nós vamos nos encontrar com ele. E quando nós chegarmos lá, a Bíblia vai nos dizer que muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós oramos por cura, em teu nome. E aí Jesus vai olhar para muitos destes e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Só parecia, não era. Só frequentava, não vivia. Só tinha cara, mas não tinha vida. Só tinha roupa de crente, mas não era crente. Só vinha no culto, mas na segunda-feira fazia tudo que não era para fazer. E aí o ambiente religioso, o ambiente da igreja é o mais perigoso. E eu vou confessar para vocês que uma das minhas orações nos últimos anos tem sido: Senhor, eu quero chegar naquele grande dia, Senhor, e eu quero reinar contigo, eu quero estar contigo na eternidade. Uma das minhas orações nos últimos anos tem sido: Deus, eu não quero parecer ser alguém que eu não sou, Deus. Eu quero ser alguém achado por Ti, Senhor. Eu quero ser alguém encontrado por Ti, Deus. E naquele dia que eu me encontrar contigo na eternidade, eu quero que Tu diga: ah, este é meu filho amado. Seja bem-vindo, faça morada aqui. Preparei um lugar para você, eu tenho um lugar preparado para você. Eu sei que você sofreu um pouquinho mais, eu sei que para você ser foi mais difícil, você teve que abrir mão de algumas coisas. Eu sei, porque parecer é mais fácil. Mas seja bem-vindo, nós temos uma eternidade juntos aí. Eu tenho dito: Deus, eu não quero parecer ser alguém que eu não sou, Senhor, porque isso é perigoso demais, irmãos. Isso pode fazer com que a gente passe uma vida inteira dentro da igreja e no final de tudo a gente não reine com o Senhor. O lugar que o diabo mais gosta de esconder filho de Deus é dentro da igreja, porque daí parece que está tudo bem. A gente vem para o culto, vem para o outro culto, a gente bota a roupa, a skin, né, de crente. A gente sabe cantar os louvores, a gente sabe o nome do pastor, a gente levanta a nossa mão, mas não há uma transformação genuína no nosso coração. O evangelho nunca penetrou. A palavra não faz parte do meu dia a dia. São armaduras que eu coloco em mim, e quem me olha vê a glória, vê o poder. Ei, eu coloco uma saia, ou eu coloco um terno, e aí não, então está tudo bem. Não, nós não fomos chamados para parecer alguma coisa.
Nós somos chamados para sermos alguma coisa. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Inculpáveis. No meio de uma geração pervertida, perversa. Nós somos chamados a uma expectativa para que os filhos de Deus se manifestem nesses dias. E filho não é quem parece, filho é quem é. Filho não é quem tem roupa de filho, filho é quem é filho. Quem entendeu, quem aceitou, quem vive, isso é filho, isso é ser. E aí há um perigo também, porque Deus, Ele não se relaciona com quem eu pareço. Olha que profundo isso. Deus não se relaciona com quem eu pareço, Deus se relaciona com quem eu sou. Deus não trata comigo com base naquilo que eu pareço. Deus trata comigo com base em quem eu sou. E aí é perigoso demais. O texto que eu falei está lá em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Feche os teus olhos, irmãos. Espírito Santo de Deus, nos livre de parecermos ser alguém que nós não somos. Nos livre de uma vida fútil nessa terra, Senhor. Nós só temos uma vida aqui, Senhor, nessa terra. E o que nós fazemos aqui determina onde nós vamos passar toda a nossa eternidade. Deus, nos livre de sermos um teatro. Nos livre de sermos uma mentira, Senhor. Nos livre, Senhor, de sermos homens e mulheres que pareçam, mas não são. Homens e mulheres, Senhor, que se vestem de armadura, mas por dentro talvez estejam doentes. Talvez por dentro estejam vivendo uma doença incurável, uma doença maligna, uma doença que destrói, um câncer na alma. Senhor, nos livre, Senhor, de vivermos uma mentira nos dias de hoje. Nos livre, nos livre, nos livre. Certa feita, um garoto chegou para uma irmã da igreja, uma tia das crianças ali, das professoras das crianças, e disse: tia, eu queria morar na igreja. Queria morar aqui na igreja. Por que você quer morar aqui na igreja? É porque aqui na igreja meu pai e minha mãe são bem melhores comigo. Aqui na igreja o pai é outra pessoa. Aqui na igreja aí meu pai é o pai que eu gostaria de ter, mas é que lá em casa não é assim. Que forte isso, irmãos. Que Deus nos livre de parecermos. Que Deus nos livre dessa imagem. Não tem problema nenhum, você tem que ser o mais bonito possível para vir para o culto. Se esforce, bote a sua melhor roupa. Culto de ceia, a sua melhor roupa. Está tudo bem, não tem problema, mas viva aquilo que você parece. Seja alguém em Deus e não pareça apenas. Agora veja quem trouxe a resposta para essa menina, para esse general. Foi uma garotinha. Essa menina escrava, a Bíblia não cita seu nome, eu não sei quantos anos ela tinha, eu não sei como ela era, eu não sei de onde ela veio, eu não sei o nome da mãe dela, do pai dela, mas essa garota, ela deu um conselho que mudou a história desse homem muito poderoso. Uma pessoa anônima, uma pessoa simples, uma pessoa que era de verdade alguém, mesmo sem a gente saber o nome dela, ela trouxe uma resposta de Deus para a vida daquele homem importante. Ela disse: olha, minha senhora, se Naamã fosse até a minha terra e conhecesse o homem de Deus, talvez ele fosse curado de sua doença. E aquele conselho foi primordial. Aquela menina apresentou o profeta, aquela menina apresentou a cura, aquela menina apresentou Deus para aquela casa. E o Naamã deu sequência naquele conselho e foi curado. E aí a gente entende que como igreja, nós somos a resposta para a podridão desse mundo. Nós somos como aquela garota. Talvez pessoas anônimas. Talvez, meu irmão, na história da humanidade, o nosso nome nunca seja marcado de forma gloriosa, de forma poderosa. Essa menina nem o seu nome diz a Bíblia. Nós não podemos honrá-la pelo nome. Poderia ser qualquer outra garota citada no Evangelho, nas Escrituras,
mas a gente olha para ela e vê uma lição poderosa, e a gente entende que do começo até o fim dos tempos, nunca vai ser sobre nós, sempre vai ser sobre Ele. Nós entendemos que no filme, imagine você que essa igreja se transformou, a gente vai passar um filme aqui no telão. O nome desse filme é A História da Humanidade. Do Jardim do Éden até a volta de Jesus é o filme, tem 2 horas. Imagine você que você vem preparado, compra uma pipoca, metade doce, metade salgada, compra uma coca, você senta aí no banco e vai passar o filme da história da humanidade. Vai começar lá no jardim, vamos ver Abraão, vamos ver Moisés, vamos ver Davi, vamos ver os profetas, vamos ver Jesus nascendo, vamos ver a história da humanidade. E vai terminar na volta de Jesus. Sabe, imagine que talvez eu traga alguém e diga, olha, vamos ver comigo, porque o filme, talvez eu passe. Vem ver o filme comigo, porque talvez vai que tenha um momento muito importante ali meu, eu quero que a minha família esteja junto para me contemplar. Imagine que eu trouxesse a minha família para me assistir, e aí, para minha surpresa, no filme da história da humanidade, a minha aparição talvez nem exista, ou talvez foi 1/1000 de segundo. Sabe por quê? Na história da humanidade eu não sou o protagonista. Na história da humanidade você não é o protagonista. Na história da humanidade, Deus não te levantou para ser protagonista. Na história da humanidade, Jesus Cristo de Nazaré é o protagonista do começo, do meio, do fim e para todo sempre. Ele vai estar lá no começo do filme. Ele já estava lá no movimento da criação. Jesus já estava lá. E aí na queda, em todos os momentos, Jesus está em toda a história, porque Ele é o protagonista. E aquela menina, ela não tinha nome, mas através da vida dela, o nome do Senhor foi glorificado. Naamã diz, olha, agora eu sei que não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Através de uma menina, com seu nome não revelado, nós somos chamados para ser sal dessa terra. E o sal, eu sei que muita gente usa essa aplicação do sal como se fosse para salgar, para dar gosto. Nós salgamos. Não, mas o sal no contexto bíblico, ele era usado para preservar a carne. Quem é mais antigo aí, aquela carne, aquele charque, né? Você coloca o sal ali, e aí, por que você coloca o sal na carne? Para que preserve, para que não apodreça, para que se conserve. Nós somos o sal dessa terra. Mesmo sem o meu nome, o seu nome está nos outdoors da cidade. Mesmo sem o meu nome, o teu nome está sendo glorificado, e a gente está sendo homenageado, e a gente está sendo reconhecido. Nós somos chamados como igreja para sermos sal dessa terra. Através da minha vida, da tua vida, nós evitamos que esse mundo apodreça. Nós ensinamos princípio para os nossos filhos. Nós cuidamos da nossa família, nós não traímos as nossas esposas, nós não mentimos nos negócios, nós somos honestos naquilo que a gente bota a nossa mão, a gente não pega o que é nosso, o que não é nosso, a gente ama o próximo, a gente vai para o Piauí levar comida para as pessoas que não têm. Nós somos o sal, nós conservamos, nós mantemos esse mundo conservado para que não apodreça, apesar de que isso é inevitável, mas nós adiamos, nós retardamos o apodrecimento. Deus não nos chamou para ser famoso. Deus não nos chamou para sermos reconhecidos por homem. Se você se move só por causa de reconhecimento, e aí eu precisei aprender isso, porque quando eu comecei a pregar muito novo, com 17 anos, eu ministrei minha primeira palavra lá no bairro Ipiranga. Eu comecei a criar, e aí eu tive problemas com paternidade, eu não tive uma educação talvez suficiente, meu pai me abandonou, um monte de coisas aconteceram na minha vida. Eu sempre fui alguém que busquei por aprovação. Eu gostava que alguém elogiasse, eu gostava que alguém aplaudisse, eu gostava que alguém falasse que foi bom, eu gostava, não tive isso em casa. Então quando eu comecei a viver a minha vida, aquilo era uma coisa que me movia. Então se eu ministrasse uma palavra, ou se eu tirasse uma nota boa, ou se eu fizesse algo bom no trabalho, eu gostava que alguém chegasse em mim e falava, pô cara, bom hein, tu é o cara hein, nota 10, uau, aquilo me dava forças para continuar. O problema é que às vezes não acontecia. Às vezes eu pregava
E eu estava no meio da mensagem, eu não aguentava mais, eu queria que acabasse, porque não estava fluindo como eu gostaria, eu criava uma expectativa só da minha cabeça. Eu já imaginava que ia ter 3, 4 irmãos girando, um voando, e o outro nadando aqui de braçada na glória, e aí eu já imaginava, e aquilo não acontecia. A primeira vez que eu preguei no Bela Vista, acho que faz uns 10 anos, essa igreja aqui era até fria, assim, tão gelado que era aquela igreja. E aí eu pregava, e eu vinha do meio assim, mais das outras igrejas, que era mais avivado assim, né? E aí eu pregava aqui no Bela Vista e nada. Foi um congresso de adolescentes. Eu pensei, meu Deus, é o meu público? Eu falo para eles, e eu pregava e nada, e eu gritava e nada, e não acontecia nada. Olha a imaturidade. Eu era igual o profeta Miguel, né? Of the king, the power, the member, the best. E aí imaturo, né? Tentando. E aí precisou um trabalhar do Espírito Santo no meu coração, falando: Jonathan, se você se mover por aplausos, você uma hora se move, outra hora não se move. Eu quero que você se mova pela palavra que eu lancei sobre a tua vida. Você é o meu filho, eu tenho um plano contigo. Você vai ser um pregador e você vai pregar a minha palavra. É isso que eu me apego, irmão. Então se você der glória, se você não der glória, se você voar, se você não voar, se você falar em línguas, eu fui chamado para fazer o que eu estou fazendo. E aí é isso. Aí que não me reconheça. Um dia eu vivi um tempo muito bom aqui em São José como coordenador de adolescentes. A gente coordenava, criamos o Move Team. Era um tempo maravilhoso. Eu recebi agendas no estado inteiro para pregar. Eu preguei fora do estado, eu preguei no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e fui. E aqui em São José fazíamos grandes eventos. E aí um dia o Espírito de Deus me chamou para... Opa, deu, acabou. Agora vais passar para alguém, e tu vais cuidar da tua família, teu filho nasceu. É dentro de casa agora. Não tem mais agenda, não tem mais convite, não tem mais teu nome num banner, não tem mais cartaz. Agora tu vai cuidar da tua casa. E aí eu estava um dia no futebol, e um irmão chegou para mim e falou: ei, Nau, o que aconteceu? Tu estava aqui, ó, e agora tu caísse. Tu estás aqui. Eu falei: irmão, é que o conceito de sucesso para mim agora é outro. O sucesso para mim ministerial hoje é poder levar o meu filho na escola, é poder estar perto da minha família no final de semana. E não tem problema nenhum viajar para pregar. Eu estou voltando aos poucos, porque Deus tem me chamado aos poucos. Mas não é sobre mim, entende? Não é sobre o meu nome, não é sobre o nosso nome, não é sobre o aplauso que você quer receber, sobre a palavra de afirmação que você precisa, sobre o elogio. É sobre o nome dele ser glorificado através da nossa vida, em todos os instantes, em todos os momentos. Ninguém sabe o nome daquela menina, mas aquela menina entregou uma palavra-chave para aquele grande homem. E por fim, Naamã precisava entrar no rio para ser curado. Naamã precisava mergulhar em águas barrentas para viver o milagre da cura da sua lepra. Aquela doença que era incurável, aquela doença que com o passar do tempo lhe traria grandes problemas, porque se começassem a descobrir que Naamã era doente, já não iriam querer mais ficar perto dele. Naamã provavelmente não lideraria mais o exército, porque as pessoas tinham medo. Lepra era algo que acreditava-se que contagiava. Se você chegasse muito perto, as pessoas evitavam. Tinham lugares específicos para pessoas que têm lepra ficarem. Vocês ficam tudo lá, que aqui não. Para lá. Naamã ia começar a enfrentar problemas sérios por causa daquela doença, e talvez até o levaria à morte. Porque uma lepra não tratada, você imagina as infecções. E aí eu não sou médico, mas alguns estudos vão dizer que aquilo levaria à morte. Era o que acontecia com quem tinha uma doença como aquela. Agora Naamã precisa enfrentar um desafio. Eu preciso mergulhar nesse rio. E aqui fala sobre orgulho, porque o que impediu Naamã de mergulhar meu irmão, se é eu, se eu tenho uma doença e eu vou lá na sede, o pastor Ezequiel Montanha fala assim, ó, você tem que mergulhar 7 vezes ali na praia do outro lado da BR ali. Meu irmão, eu já ia tirando a minha roupa lá da sede já. Vai! Se está doendo, eu já perdi isso. Mas talvez o Jonathan de um tempo atrás, o quê? Pedir perdão? Mas não fui eu que errei. Pedir perdão, mas ele que me distratou. Ela que falou aquelas coisas para mim, pedir perdão. Para o meu pai que me abandonou.
Ele que tem que me pedir perdão. Ele que me abandonou. Eu chegar para o meu pastor e confessar que eu estou em pecado? Jamais. Meu ministério, ó. Eu chamar minha esposa para conversar e alinhar as coisas? Eu para chamar meu pai, minha mãe e colocar alguns assuntos em dia? Orgulho estava impedindo Naamã de viver um milagre. O rio nem era sujo, era barrento só. Mas o orgulho, será que lá nas minhas terras não tinham rios melhores para eu mergulhar? Orgulho estava impedindo Naamã de viver o milagre. E aí o Espírito Santo de Deus traz essa palavra para nós essa manhã, para dizer para você: o que está impedindo você de viver o seu milagre? Há um texto, 1 Coríntios 11 e 28. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram aqui e morreram. Examine, meu irmão, seu coração. Será que o orgulho não tem reinado na minha vida, na tua vida? Eu lembro de um dia em que eu fui confrontado na igreja, e eu já estou finalizando. Eu fui confrontado na igreja a respeito de liberar perdão para o meu pai. A minha mãe, muitos já sabem da história, ela foi abusada sexualmente quando tinha 10 anos de idade. E aí ela se tornou uma adolescente muito rebelde. Quando ela tinha 16 anos, ela conheceu meu pai biológico. Ela se apaixonou por ele. E eles começaram a namorar. Namoro errado, na escola. E a minha mãe, ela engravidou dele. Com 17 anos de idade, a minha mãe engravidou do seu namorado. Nessa época ela já apanhava muito do pai dela. Ninguém sabia que ela tinha sido abusada. Ela não contou para ninguém. E o meu pai era um moleque desses, mais um aí, que engravidou uma garota na escola. Quando a minha mãe contou para o meu pai que estava grávida de mim, ele falou: o quê? Você está louca? Tira essa criança. Aborta, que eu não vou criar. E aí eu nasci. Minha mãe, obviamente, não abortou e eu nasci. E aí não cresci com meu pai. Aí quando eu fui para a igreja e comecei a ser ministrado, o Espírito Santo trabalhava no meu coração. Você tem que liberar perdão para o seu pai. Você tem que perdoar. Espírito Santo, perdoar do que, Espírito Santo? O cara me abandonou. Eu cresci sem pai. Eu via os meus amigos jogando bola com o pai, e eu não brincava com meu pai. Eu via o meu pai engravidar uma outra mulher, ter uma filha e assumir aquela menina, e brincar com aquela menina, e viajar com aquela menina, e ir para o hotel fazenda com aquela menina. E você tem que perdoar o seu pai. Você tem que pedir perdão para o seu pai. Mas Espírito Santo, você está de sacanagem. Não pode. Aí um dia, meus irmãos, eu fui ministrado de uma forma tão constrangedora, que mudou a minha vida para todo sempre. Um dia fui ministrado sobre isso, e quando eu estava no meu quarto orando e buscando e lendo e tentando uma guerra contra essa decisão, o Espírito Santo soprou ao meu coração algo do tipo: você não quer perdoar o seu pai porque você entende que foi ele que fez algo errado contra você. E eu, meu filho, que morri numa cruz para te salvar, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo Deus e mesmo sem nenhum tipo de pecado. Aí eu entendi que o perdão, o maior exemplo de perdão não é o meu pastor, ou não é a minha mãe, ou não é uma pessoa que eu gosto. O meu maior exemplo de perdão e de quebra de orgulho é o próprio Cristo, que desceu nessa terra, se fez homem, moeram o seu corpo, chicotearam as suas costas, dilaceraram o seu corpo. Quando Jesus vai trazer a ceia e simbolizar o seu corpo, ele rasga o pão, porque foi isso que fizeram com ele.
rasgam o corpo de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que enquanto os soldados romanos batiam em suas costas, era possível ver os ossos de Jesus. Os cortes eram tão largos e tão profundos que se via o branco do osso. Como uma ovelha muda, sem reclamar, ele apanhou por mim e por você. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, o seu corpo foi dilacerado numa cruz. Já não bastasse, colocaram nele uma coroa de espinhos, espinhos de acácia provavelmente, uma grossura como 5 a 8 centímetros, que penetravam o seu crânio, e o seu sangue escorria pelo rosto. E aí nós temos o sangue simbolizando aqui. Jesus, na frente de uma multidão, homem sem pecados, quando Pilatos pergunta: o que vocês querem que eu faça com ele? Uma multidão em alta voz diz: crucifica, 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 crucifica. E então pregaram o nosso mestre numa cruz. Pregaram primeiro suas mãos, depois os pés, um em cima do outro. Pregaram seus pés. A cruz não foi feita para Jesus, a cruz foi feita para Barrabás. A cruz provavelmente era maior do que o corpo de Jesus, e talvez esticassem o Senhor Jesus com as suas costas lanhadas e machucadas, o esticaram ao máximo, seminu, o colocaram numa cruz, pregaram os seus punhos, dores insuportáveis que nenhum de nós é capaz de imaginar. O seu sangue vertia a todo momento, e ele sem reclamar, porque ele estava morrendo por mim, ele estava morrendo por você, ele estava morrendo pelos meus pecados, e ele estava morrendo pelos seus pecados. Não havia orgulho, mesmo sendo Deus. Não havia soberba, mesmo sendo Senhor. Não havia nenhum tipo de reclamação, mesmo tendo a autoridade de estalar os dedos e matar todos que estavam maltratando. Ele ainda assim se entregou por amor a mim, por amor a você numa cruz. Não houve orgulho, e muitas vezes nós somos cheios de orgulhos, não perdoamos, nós homens principalmente, orgulhosos, não perdoamos nossas esposas, não perdoamos nossos filhos, não perdoamos pessoas que nos machucaram, porque achamos que alguém tem que fazer algo por nós. Meu irmão, perdão não é sobre quem fez algo errado ou não, perdão é sobre quem entende de graça. Perdão é quem um dia foi salvo por Jesus na cruz. Essa pessoa entende o que é perdão. E aí não importa se te machucaram, se te feriram, importa que você já entendeu o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E agora o seu dever como um cristão é perdoar aqueles que lhe ofenderam. Independente se você estava errado ou não, o Espírito Santo me leva a ministrar isso ao seu coração. Eu gostaria que você ficasse em pé nessa manhã. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero orar por você, mas eu não estava conduzindo a mensagem para o perdão, mas o Senhor me conduz a falar nessa manhã qual é o seu Jordão, qual é a coisa simples que você tem que fazer para viver um milagre, mas você está aí reclamando, se queixando, você está aí questionando algo que o Senhor já te disse que tem que ser feito, é perdão. Então você precisa perdoar no seu coração. Você precisa abandonar algo que está te impedindo de acessar o Senhor na intimidade. Talvez algo na sua rotina, talvez o seu celular, talvez algo que você está vivendo aí que está te impedindo de ter uma vida de qualidade com o Senhor. Qual é o seu Jordão? O que você precisa fazer nessa manhã? O que você precisa fazer nessa semana para que você possa viver o milagre que tanto você precisa, que tanto você busca, que tanto você anseia? Qual é o seu Jordão? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu não vou fazer apelo e nem vou pedir para você vir para frente. Eu quero que você bote as suas mãos no seu coração, por gentileza, com seus olhos fechados. Eu quero ministrar sobre você. A palavra foi pregada, o Senhor Jesus ministrou aos nossos corações, e agora você precisa refletir com você mesmo. Qual é o seu Jordão? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa manhã, como igreja, Pai. Nós vamos cear daqui a pouco.
nós vamos beber do cálice, nós vamos comer do pão, mas a Tua palavra nos orienta, Senhor, que antes disso, nós devamos examinarmos, Senhor, olhar para dentro, fazer uma autorreflexão do que nós precisamos mudar, do que nós precisamos melhorar, porque isso é evangelho, essa é a boa nova, é sobre transformação, Pai. Nós queremos caminhar e sermos transformados dia após dia. Deus, então nos corrija. Se nós temos vivido uma vida de hipocrisia, Deus, nos corrija, Pai, nos ensine, nos ajude, que nós não venhamos parecer ser alguém que nós não somos. Nos aproxime, Senhor, da realidade, ainda que seja uma fraqueza, ainda que tenhamos que mostrar nossas vulnerabilidades, que a gente possa se expor, Deus, e viver a verdade que há em nós, quem Tu realmente nos chamaste para ser. Senhor, se tem algum orgulho, Deus, em nosso coração, que nos impede de perdoar, que nos impede de avançar, que nos impede de vivermos o milagre, Deus, orgulho que nos impede de mergulhar e viver um milagre, orgulho que nos impede de termos mais momentos de comunhão com alguém que a gente tanto amava, Deus, e agora está tão longe. Éramos tão amigos, éramos tão amigas. Meu filho, a minha filha, o que aconteceu? Nós brigamos. Deus, quebra o orgulho, Senhor. Quebra o orgulho do nosso coração, Pai, que nos impede de vivermos em família, Pai. Famílias destruídas por causa do orgulho, ninguém dá o braço a torcer. Um quer que o outro peça perdão. Quebra o nosso orgulho, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos a Ti como igreja nessa manhã e declaramos, Pai, que Tu estás sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre nossa família. Tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos em Teu nome, amém, amém e amém. Vamos cantar, Pastor Reinaldo, por gentileza. Aleluia. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor, os obreiros, por bondade, que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Chico é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo... Lucas capítulo 22, versículo 15, 16, depois 19 e 20. Lucas. Daí Jesus
ele vai instituir a ceia. Daí nós temos aqui 3 momentos. Primeiro ele disse ali, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Isso é uma ordem e um desejo de Jesus. Por que Jesus desejou se alimentar da Páscoa? Porque ele era judeu. Daí vai ocorrer aqui um momento de transição. Então primeiro ele foi lá, participou da Páscoa, um cordeiro. Lá em Êxodo capítulo 12, ele tem o relato da Páscoa. Como judeu ele desejou. E era a última Páscoa. E ele se reuniu ali com os seus discípulos, família. Porque a Páscoa é comemorada em família. Ele se reuniu com a família. Daí depois, no versículo 17, diz assim, e tomando o cálice, Lucas capítulo 22, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Mais um, fazendo favor. Porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O que ele está falando agora? Ele falou que ele participou da Páscoa, comeu a Páscoa, e agora ele está dizendo que foi a última Páscoa, e agora ele está apontando para o futuro. Ele está apontando o quê? Para as bodas. Foi o que foi cantado aqui, dizendo: vem Jesus, vem Jesus. Foi o primeiro louvor cantado aqui, ministrado aqui. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele apontou lá para o futuro. Então, e agora aqui no versículo 19, ele diz assim, e tomando o pão, então depois da Páscoa, ele falou para os discípulos que aquela Páscoa para ele era a última, e isso só vai acontecer lá no futuro, e nós vamos estar lá, conforme foi ministrado aqui, pregado aqui nesta manhã, nós vamos estar lá participando das bodas do Cordeiro. E agora, então depois da Páscoa, ele pega, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo. Então o pão representa o corpo de Cristo, porque Cristo está vivo ainda. Não ocorreu, conforme falei na ceia passada, a transubstanciação, nem a consubstanciação. Então vamos ver, porque Jesus está vivo. Então ele só representa, o corpo só representa o corpo de Cristo. Que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Memória do quê? Eu vou lá no passado, conforme o Jonathan já ministrou aqui. Eu vou lá no sacrifício vicário de Jesus, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar vida e garantir que nós vamos participar também das bodas lá no futuro. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Porque há uma transição aqui, da Páscoa para a ceia. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7 diz que Cristo é a nossa Páscoa. Por isso que nós cristãos, a Páscoa não é coelho, mas é cordeiro. E foi o cordeiro que morreu lá por nossos pecados. Por isso que nós lembramos do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário por nós. E nós participamos agora da ceia, desse memorial, lembrando do passado e também apontando para o futuro, que um dia Ele estará nos servindo lá nas bodas do Cordeiro. Por isso nós vamos orar pelos elementos e depois estará servindo a Santa Ceia. E aqueles que porventura que estiverem aqui pela primeira vez, que foram batizados por imersão, e se estiver em plena comunhão, não comigo, mas principalmente com Ele. Por isso que o Jonathan disse: examine-se. É eu que tenho que me examinar, o homem a si mesmo. Eu sei as minhas condições e sei da bênção que é participar deste ato sagrado, mas também das consequências, daqueles que o propósito, conforme foi ministrado aqui, era equivocado. Estava com um propósito, equivocado. Se eu participar com um propósito equivocado, não com aquele propósito de adorar e servir a Deus, às vezes posso sofrer as consequências. Oramos. Soberano Deus, aqui nas mãos dos obreiros está o pão simbolizando o teu corpo, que foi partido, dilacerado por nós, ali na cruz do Calvário, carregando aquela cruz que pesava aproximadamente, segundo os estudiosos, 130 quilos, mas Ele carregou
levando sobre si os meus pecados, os nossos pecados, e nós santificamos, Senhor, este pão que representa o teu corpo, e também o cálice, o vinho que representa o teu sangue que foi vertido por nós. Que cada um que vai participar examine-se a si mesmo, e que isso seja de bênção, um alimento espiritual para a sua vida. É a nossa oração no teu nome. Amém. Vamos distribuir? Aquele que pode esperar por nós, segurando o pão e o cálice, para participarmos todos juntos, faça isso. Mas porventura você tem alguma limitação, pode pegar e tomar.